Talvez você ache que você seja ruim em inglês, mas e se eu te contar que o problema nunca foi você? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar porque muita gente começa a estudar inglês, mas mesmo assim, quando termina, não consegue se comunicar. Eu separei aqui 4 tópicos que mais as pessoas apresentam quando elas se queixam de não conseguirem falar inglês. E o primeiro, tenho vergonha de falar. Bem, gente, tomando como base o meu exemplo de quando eu estudei em 2 escolas de inglês, o que acontecia? A gente chegava na sala de aula, a gente estudava ali, mas a gente não era estimulado a falar inglês. Então, o que acontece? Quando a pessoa está estudando inglês, ela precisa praticar. Então, dentro da sala de aula seria o primeiro momento, o primeiro grande estímulo para a pessoa começar a destravar o inglês. Então, falar, chegar na sala de aula, dar bom dia, sair da sala de aula, dizer até logo, encontrar as pessoas lá fora e falar um oi, como você vai, tudo bem. Não precisa ficar conversando, mas só esse cumprimento ali básico já era um estímulo para quando ela sair dali, ela já conseguir pelo menos fazer isso. Chegar em casa, já dar uma boa tarde, boa noite, encontrar alguém na rua, já conseguir fazer esses pequenos diálogos, são pequenos passos para o início da caminhada dela no inglês. Para quando ela tiver a oportunidade de falar, ela já não ter tanta vergonha, porque ela já foi ali treinada dentro da sala de aula, que é o primeiro momento, e quando ela sai da sala de aula, dentro mesmo da escola, e ao chegar em casa ou encontrar com as pessoas. As escolas, elas não estimulam isso, pelo menos na minha época, não tinha esse estímulo. 2 escolas que eu passei, a gente simplesmente entrava na sala de aula, ninguém falava nada, ou às vezes só aquele cumprimento ali, bom dia ou boa tarde, só ficava nisso, tá? Se encontrava ali fora, nada de inglês, ia para a sala, porque nas 2 escolas, na primeira escola não tinha outros ambientes, mas na outra escola que eu estudei tinha outro ambiente. Por exemplo, a sala de internet, que era o início ali da internet, ali onde a gente pegava filme, também na minha época pegava filme. Então, ali era tudo em português. Nesse ponto, eu acho que as escolas falhavam ali na minha época. Eu acho que ainda continua, né, até os dias de hoje, porque a gente ainda tem as mesmas dificuldades dos alunos. Então, eu acredito que esta é uma das maiores falhas das escolas, é isso, é não estimular o diálogo dentro da sala de aula e fora. Tem os pequenos diálogos, aquelas conversações ali que é para um falar, o outro responder, mas mesmo assim é muito pouco e não são em todas as atividades que isso acontece. Então, erro número 1, a falta de estímulo dentro da sala de aula. Outra queixa, a queixa número 2, eu esqueço as palavras. Gente, nós esquecemos as palavras que nós não tivemos o contato com ela suficiente para que essas palavras começassem a ir para a nossa memória de longo prazo. Então, como é que eu consigo fazer? Fazendo exercícios, tendo contato o tempo todo com essas palavras, fazendo revisões, colocando em post-its para você lembrar das palavras, coloca a tradução da palavra ali do lado, faça frases que você possa utilizar essas palavras novas que você vai aprendendo. Então, tudo isso vai fazer você treinar, usar aquela palavra, até mesmo quando você vai assistir vídeos ou assistir alguma música, ouvir música mesmo, você consegue identificar ali algumas palavras novas, e aí você vai, por exemplo, as palavras que você aprendeu ali na sala de aula, você vai conseguir ver em algum vídeo, em alguma série, algum filme, alguma coisa que você viu, e
você vai começar a escutar ela ali, ela vai começar a ser corriqueira ali para você. Você vai ver que você vai começar a ver que você vai memorizar. Então, quando você precisar de uma palavra, você vai lembrar dela. É o mesmo que acontece com a palavra hello. Todo mundo sabe o que significa hello. Por quê? Porque essa palavra já ficou tão utilizada no dia a dia e ela é tão vista que todo mundo já levou essa memória para a memória de longo prazo. Então, outra palavra é black, que é preto. Todo mundo já sabe que isso é preto. Então, são palavras que já são cotidianos, né? Já aparece assim no nosso dia a dia. Então é essa relação que eu preciso colocar aqui para você, é que quanto mais a gente vê essa palavra, quanto mais a gente ouve essas palavras que eu falei aqui, hello e black, quanto mais a gente já ouviu tanto, que a gente já sabe automaticamente a tradução dela e como usá-la. A mesma coisa você vai fazer com as palavras novas que vão surgindo dentro do seu estudo, ali dentro da sala de aula, ou dentro ali daqueles vídeos que você está assistindo quando você está fazendo um curso online. Então é assim, é vendo as palavras o tempo todo que você vai conseguir lembrar das palavras quando você precisar entrar em um diálogo. A terceira queixa, eram muitos recursos na escola, eu não conseguia acompanhar. Isso acontece bastante, principalmente hoje em dia. Eu passei por 2 escolas, então na primeira escola eu não tinha muito recursos para a gente fazer outras atividades dentro da escola. Apenas era assistir a aula e ir embora. A gente sempre fazia cópia da atividade e entregava no dia da prova. Até acho que era muito mais fácil aprender assim, de uma forma mais simples, e que a gente copiava, né, o que a gente tinha aprendido, muito mais fácil de aprender do que na segunda escola, que tinha muitas atividades, eram livros, atividade de escuta, aí depois tinha um texto, depois tinha diálogos, depois tinha tinha que conversar entre os alunos, e a professora também ficava dando a opinião, conversando e tudo. Só que aí saía ali daquela aula e aí ficava, que palavras eu aprendi mesmo? E às vezes eram pouquíssimas palavras, era mais para ficar treinando ali o diálogo. E aí às vezes já ia para a próxima aula e aquelas palavras que você tinha aprendido ali na aula anterior, você não conseguia pegar todas as palavras que apareceram novas ali, porque às vezes era um texto falando sobre alguns assuntos que apareciam palavras novas. Mas quando ia para outra aula, aquelas palavras já não eram mais utilizadas, às vezes uma ou outra aparecia novamente, e aí na próxima aula mais outras páginas, outras palavras, outras expressões que a gente acabava não treinando, e aí a gente vai seguindo nos cursos e acaba que só vai uma atividade, é outra, é um exercício, é um dever, alguma coisa que acaba que você não para poder realmente fixar as palavras. Então, vai avançando no curso, a gente vai avançando no curso, mas as palavras vão ficando pelo meio do caminho, a gente só consegue pegar algumas. A quarta queixa é, eu tenho a sensação de incapacidade. Ora, o aluno tem vergonha de falar inglês. O aluno esquece as palavras. O aluno achou que eram tantos recursos que ele não conseguiu acompanhar. E no final, não tem outra. Ele tem a sensação realmente de incapacidade, mas eu quero que você perceba que foi uma sequência de erros para que esse aluno chegasse à conclusão de incapacidade, né? Aquela sensação ali que, cara, esse curso não foi legal, não consegui aprender, não estou conseguindo aprender. Percebam que foi a forma como foi passado esse inglês que acabou resultando em alunos que não conseguiram acompanhar. E com certeza, de 100% das palavras utilizadas ali, a metade das palavras foram absorvidas pelos alunos. Eu separei um quinto tópico, uma quinta queixa
muito frequente, as escolas acabam passando o inglês como se fosse uma matéria normal de escola. E na realidade, o inglês, ele precisa ser uma continuação na sua vida. Você começa ali na sala de aula e você leva para casa para você continuar o estudo no seu celular, transformando o seu celular de português para inglês, transformando o seu notebook para inglês ou seu computador, assistindo vídeos, séries, filmes em inglês com a legenda. Você vai ali assistindo e vai aprendendo as palavras que você vai aprendendo, você vai ouvir novamente um outro vídeo, alguma coisa, e você vai acabar, já estou conseguindo entender. Então, o inglês, ele não é só ali na sala de aula, não é só para o dia da prova. O inglês é para você começar e ele continua no seu dia a dia. Então, é a vivência que vai fazer você muito mais confiante de falar. E uma das formas mais eficazes para aprender qualquer coisa que você queira aprender, inclusive o inglês, é ensinando para outra pessoa. Na pirâmide de William Glasser, ele mostra como o aprendizado é assimilado pelas pessoas. Então ele fala, você aprende 10% quando você lê, 20% quando você ouve, 30% quando você vê, 50% quando você vê e ouve. Agora a grande sacada, você aprende 70% do que você está estudando quando você fala, 80% quando você escreve. Olha o poder da escrita, olha o poder de fazer exercício, olha o poder de fazer uma cópia, olha o poder de ouvir textos, ouvir músicas e tentar escrever. E agora, 95% você adquire ao ensinar outras pessoas. Não é à toa que tem aquela grande frase que diz que quando nós ensinamos, nós aprendemos 2 vezes. Então, esse psiquiatra norte-americano, ele defende que quando o aluno ele interage, ele aprende muito mais. Então, percebam que é muito mais importante a pessoa ser estimulada para ela poder aprender do que só passar o conhecimento para a pessoa. Então, quanto mais interativo, quanto mais você fizer, maior será o seu aprendizado. Então, se você achava que o problema do seu inglês era com você, aqui nesse vídeo você conseguiu entender que o problema não foi você, foi uma sequência de erros passada desde o seu início dos estudos nas escolas. Mas agora o passado ficou para trás e você tem a possibilidade de mudar a sua história. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu inglês. E se você gostou desse vídeo e quiser receber mais dicas como essas, continue aqui nesse canal, porque eu não vou desistir de você e vou trazer mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!